Podem sentar, queridos. Você que está em casa já deve estar confortavelmente sentado, e a gente bendiz o nome do Senhor pela sua participação também através da internet. A gente bendiz o nome do Senhor por esse instrumento maravilhoso que Ele colocou de transmissão da comunicação da sua palavra. E eu quero lançar um desafio a você que está aqui ouvindo, a você que está em casa e que vai vir em outros cultos, sabendo que nessas limitações aqui estamos impostos, apenas uns poucos servos do Senhor podem ter a alegria de olhar no rosto uns dos outros aqui, ainda que eu olhe daqui e só veja olhos e rostos escondidos por trás de máscaras. Mas que privilégio a gente tem e que saudade, não é, no coração, de dias em que a coisa era mais pungente, mais alegre, mais festiva. E muitas vezes tenho parado para pensar quantas vezes desperdicei oportunidades como essa, por motivos às vezes os mais tolos possíveis, que naquele instante pareciam extremamente justificadores da perda do contato com o povo de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e permita que a gente volte a dias em que os cultos transmitidos pela internet sejam apenas para aqueles que de fato estejam por alguma doença, alguma limitação seríssima, impossibilitados de vir à casa do Senhor, e para alcançar o perdido com a mensagem transformadora do Evangelho. Esse é o maior e único propósito eterno da nossa vida. Que Ele nos encontre fiéis a isso. Por favor, abra a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Segunda aos Coríntios, e nós vamos ler um trecho do capítulo 5 e um trecho do capítulo 4. Começando ali pelos versículos 18 a 20 do capítulo 5, segunda aos Coríntios. Eu vou ler na nova versão transformadora. Imagino que a maioria dos irmãos tenha a atualizada, mas conseguirão acompanhar sem dificuldades. Segundo aos Coríntios 5, versículo 18, diz assim o Espírito Santo, usando a pena e a voz do apóstolo Paulo: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou. Paulo está falando sobre ele, sobre a igreja de Corinto, sobre mim e sobre você, 2000 anos depois. Nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu, Deus outorgou, deixou conosco esta mensagem de reconciliação, mensagem maravilhosa de reconciliação, diz Paulo. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, e me ouça você que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida: reconciliem-se com Deus. Falamos em nome de Jesus Cristo, que morreu numa cruz pelos que escolheu resgatar. Em nome de Cristo, a gente diz: reconciliem-se com Deus. Volte a página da sua palavra para o capítulo 4, e lá no início acompanhe a leitura que vou fazer a partir do versículo 3. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo, e aqui há uma referência a Satanás,
O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo. Cristo que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Grande tesouro, mensagem maravilhosa de reconciliação. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora mais uma vez tua palavra está lida. E cabe a mim, Senhor, que o Senhor conhece tão bem, perfeitamente, em cada falha, pecado, descompasso com a tua verdade. Cabe a mim, apesar de mim, ser um vaso como esse, para que somente a voz do Espírito seja ouvida. Ó Deus, seja misericordioso com a gente, em tempo tão precioso como a gente tem de celebração aqui na Igreja Presbiteriana da Boa Vista. Obrigado pela confiança do reverendo Leonardo, da liderança dessa igreja. Mas, Senhor, eu preciso ser somente canal, apesar de mim. E apenas a voz bendita do Espírito Santo, que a gente desesperadamente precisa nesses dias, é que tem que ser ouvido aqui. Portanto, Senhor, seja gracioso mais uma vez com a gente. E permita que nosso coração seja inundado pela alegria da Tua palavra, pelos desafios e propósitos que ela traz para uma vida cheia de sentido aqui nessa terra. E encontre em mim, em cada um dos irmãos aqui presentes, nos que nos ouvem e ouvirão essa mensagem depois, encontre alguém disposto a levar essa mensagem tão necessária e urgente para o mundo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, essa é, na verdade, a quarta carta, pelo menos, que Paulo escreve à igreja de Corinto. Aprove ao Espírito Santo que apenas duas delas compusessem a Bíblia, compusessem as Escrituras, mas lá na que nós chamamos de primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, há uma referência a uma carta anterior que Paulo havia enviado para aquela igreja que fundara. A que nós chamamos de primeira, então, é a segunda, é a seguinte, aquela carta inicial. E aqui, em 2 aos Coríntios, há uma referência a uma carta enviada entre as duas, que teria sido então a terceira. Essa é uma carta muito dura, segundo diz o apóstolo Paulo, por causa de confusões, divisões e afrontas ao próprio ministério de Paulo que continuavam acontecendo naquela igreja. Então Paulo escreve 4 cartas para aquela igreja, tratando pastoralmente do seu rebanho, e a segunda e a quarta aprove ao Espírito Santo preservar para nossa edificação. E quanta lição a gente tira dia após dia, tanto das referências às confusões e dificuldades que a igreja de Corinto enfrentava, quanto da postura firme e convicta em Jesus Cristo, como acabamos de ler no capítulo 4 do apóstolo Paulo. Em momentos e dificuldades que atacavam não só a sua pessoa enquanto ser humano, mas também o seu ministério, Paulo encontra em Cristo autoridade suficiente para repreender aquela igreja, revalidar e reconfirmar diante deles o seu ministério apostólico dado por Jesus e chamá-los ao arrependimento enquanto era tempo.
avisá-los, principalmente nos capítulos de 10 a 13 dessa segunda carta, de que tanto ele iria voltar pela terceira vez à cidade de Corinto para punir os rebeldes, quanto o julgamento maior e de definição eterna da vida haveria pelo Deus que escolheu nos libertar através de Cristo. Paulo chama a atenção do povo que resistir a essa liberdade era continuar sujeito à condenação eterna. E seria bom que cada seminarista, cada pastor, vez por outra, visitasse principalmente os capítulos de 2 a 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque vez por outra, pastor Leonardo sabe disso, qualquer pastor sabe disso, vem ataques intensos ao ministério que balançam a estrutura de qualquer ser humano. Paulo estabelece muito claramente o que é que valida e autoriza o ministério de um homem, e valida e autoriza sempre alicerçado em fidelidade e dependência de Jesus Cristo. As pessoas chegavam nesse momento em que Paulo escreve dali da Macedônia, a segunda carta aos Coríntios, a que nós conhecemos como segunda carta aos Coríntios, havia pessoas que chegavam a ponto de dizer a bobagem de que por ter sofrido tanto, por ter enfrentado um ministério tão doído e doloroso, Paulo não podia ser alguém abençoado por Deus. Paulo não podia ser de fato um apóstolo. Imagine como aqueles conhecidos como judaizantes traziam para dentro da igreja que Paulo havia fundado naquela cidade conceitos completamente materialistas, naquilo que era materialismo na sua época, conceitos completamente filosóficos quanto à verdadeira alegria, naquilo que era a filosofia da sua época, e tentam destruir um ministério hoje visto por toda a cristandade como dos mais relevantes entre os apóstolos. Paulo não enfrentou dias fáceis. Ele é admirado pelo nosso tempo. Nos seus dias, as pancadas eram intensas e altamente desestimulantes, não estivesse aquele homem capacitado pelo Santo Espírito para que eu e você hoje continuássemos extremamente motivados a seguir. Sim, porque a gente enfrenta dias de extrema dúvida em que a gente não sabe exatamente onde tocar, depois de tocar como é que a gente procede. A gente ia orar aqui antes de começar o culto, eu ia colocando os braços em cima dos irmãos e na hora freiei. A gente enfrenta dias que estão mexendo fortemente com a cabeça de muita gente. A gente enfrenta dias que estão deixando as pessoas altamente preocupadas com amanhã e desfocadas daquilo que é o nosso propósito e sentido para essa vida na terra. Paulo rebate aqueles que o acusavam, dizendo que, pelo contrário, o seu sofrimento intenso, o Espírito Santo usava para confortar crentes que também sofriam. Isso está lá no capítulo 1, como seria bom se a gente tivesse tempo de rever todos esses textos e animar nossa alma de novo. No capítulo 1, a partir do versículo 3 de 2 aos Coríntios, Paulo vai falar intensamente sobre o quanto outros irmãos que sofriam, como a gente está sofrendo nesses dias, poderiam ser confortados pelo seu próprio sofrimento. Paulo olha para aqueles homens hereges, materialistas, e diz a eles: o meu sofrimento na verdade revela Cristo e o seu sofrimento a esse mundo. Ele diz isso aqui no próprio capítulo 2, ele vai repetir no capítulo 4, ele vai falar de novo disso no capítulo 11 também, e vai dizer que mais do que tudo, o seu sofrimento revela a glória de Deus. Acabamos de ler aqui no versículo 4,
E no versículo 6 do capítulo 4, e vamos falar disso um pouco mais à frente, glória de Cristo, que é a imagem de Deus, glória de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, na face de Jesus Cristo. Paulo diz àqueles materialistas, apegados à lei como meio de salvação, que sofrer e a forma como se comportava dentro do sofrimento só trazia honra ao nome de Jesus Cristo e estímulo de perseverança para os que temem ao Senhor. E ainda que entre a primeira, a que conhecemos como primeira carta, e esta que conhecemos como segunda, muita gente já houvesse abandonado aqueles pecados e confusões que vocês bem conhecem por exposições certamente do pastor da igreja, de pastores anteriores a respeito de 1 Coríntios, ainda havia uma minoria rebelde. Ainda havia alguém que, mesmo tendo visto tantas lições práticas e escritas do apóstolo, não conseguia ter seus olhos abertos para a realidade de que os sofrimentos leves e momentâneos que a gente enfrenta agora não se comparam com o peso eterno, leves e momentâneos. O senhor está brincando, pastor. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz isso. A dor de agora, por mais que esmague o seu coração, e certamente não é fácil perder o emprego, perder a empresa, ver amigos, parentes perderem o emprego por causa desse contexto todo que vivemos, e dizer assim: como assim? Isso é leve e momentâneo? Imagine se isso impacta tanto a sua vida, e o Espírito garante através do apóstolo Paulo que é leve e momentâneo. Imagine o eterno peso de glória que está reservado e prometido para nós. Essa perspectiva que o apóstolo Paulo quer dizer, e com muito cuidado, ainda que somente uma minoria permanecesse rebelde, quer dizer aquelas pessoas. A Associação para a Ciência da Psicologia dos Estados Unidos, falando sobre, em alguns fóruns que teve, a respeito do que é que deve esperar, o que é que a humanidade deve esperar para os próximos dias, publicou em seu site na internet vários depoimentos de membros da associação. Eu pensei alguns que achei interessantes, para que a gente pensasse no que é que a gente vai continuar encontrando à medida que o isolamento for sendo aliviado e a gente for continuar convivendo com as pessoas numa tentativa de normalidade. Um daqueles psicólogos disse que essa é uma situação que pode ter tanto efeitos negativos quanto positivos, por ser uma crise coletiva. No lado positivo, aquele psicólogo destaca, está a sensação de que estamos juntos. E talvez no seu WhatsApp, em alguma outra rede social, você tenha recebido durante a pandemia uma publicaçãozinha sobre estamos todos no mesmo barco. Aí começou a se dizer, não, estamos todos no mesmo barco ou não. E até por isso as pessoas discutiram fortemente. Eu vi gente se agredindo, que estamos todos no mesmo barco. Não, o seu barco é de conforto, o meu é... Até por isso. Mas fato é, estamos todos enfrentando um mesmo e grande problema que deriva em vários outros, mas tem a mesma fonte. Esse é o lado positivo de coletividade, de identificação que aquele profissional encontra. Do lado negativo, a gente vê pessoas respondendo a isso com um comportamento como se fosse assim: eu vou proteger a mim mesmo. No máximo, vou proteger a minha família. Ou seja, sou eu contra eles.
Imaginem que ao pensar assim, as pessoas sequer medem a consequência de e como será o amanhã? Somente eu tendo sido protegido. Um outro diz que em situações ambíguas, as pessoas procuram dicas, orientações no comportamento e nas atitudes umas das outras. Você pode pensar assim, ele diz, se alguém está fazendo isso, se alguém está indo à igreja respeitando o limite de 50 pessoas, por exemplo, eu também posso fazer. Esse risco é tolerável, é aceitável. E o que mais me chamou a atenção, dentre os vários que li lá, foi um psicólogo que disse assim: a gente não precisa sempre entender a capacidade que a gente tem de agir, mas a gente tem que entender, isso sim, quais as limitações que o nosso pensar vai trazer para a gente. E aí a gente precisa investir algum tempo em ouvir especialistas, gente séria, que fale com seriedade a respeito do assunto. Em tempos de incertezas como os de agora, quando é impossível entender tudo que está acontecendo, a gente precisa confiar em fontes dignas de confiança para recebermos nossas informações. Em tempos de incertezas, em que não se consegue em área nenhuma da humanidade compreender exatamente tudo o que está acontecendo, a gente precisa confiar em fontes que tragam informações dignas, confiáveis. Paulo enfrentava um vendaval no seu ministério, na reação daquela igreja quanto a ele. Escolheu olhar para aquele encontro na estrada de Damasco com Jesus Cristo, toda a reflexão que derivou dali, toda a autoridade que ele sentia de ser dada pelo Espírito Santo, e continuar, mesmo que fosse atacado. E aí a sua mente pode estar nesse momento entre esses universos que esses psicólogos colocaram, ou em algum outro, mas que diga assim: confio ou não confio nas pessoas? Acredito ou não acredito que tal procedimento, tal atitude que minha família, que meu irmão em Cristo está tomando é seguro ou segura? A essência, o principal do que eu e você temos a aprender com o apóstolo Paulo aqui é: não desvie os seus olhos das verdades da palavra de Deus. Porque eu tenho quase que certeza que cada um de vocês já viu defesas as mais aguerridas e aparentemente embasadas possíveis, de quaisquer que fossem as teorias levantadas a respeito de como deveríamos agir nesses dias. Quanto tempo de isolamento, quarentena ou não quarentena, expor as pessoas até que a maior parte da humanidade seja contaminada, não, mantê-las retraídas, restringir crianças, idosos acima de 60 anos, como fazer isso? E há para todos os gostos orientações nesse sentido. Mas há verdades essenciais que eu e você não podemos tirar de nossa mente para não perdermos o foco do que viemos fazer aqui. E a primeira delas que queria destacar para vocês, e que estava plenamente evidente no comportamento de Paulo em relação à igreja de Corinto, é que nós vamos continuar convivendo com pessoas pós-vacina do Covid, se ela vier ou não, mas nós vamos continuar convivendo com pessoas que, ainda que não estejam contaminadas pelo Covid, ou não tenham qualquer outra doença grave, estão condenadas ao inferno se não tiverem um relacionamento pessoal e de obediência com nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo olha para uma igreja em que
seu nome havia sido atacado, o Evangelho de Cristo havia sido atacado, mas uma maioria já havia revisto sua posição e restava apenas uma minoria ali lutando contra ele, acusando, sendo um calo no seu pé, uma pedra no seu sapato, e diz: eu vou investir em vocês para que vocês se arrependam enquanto há tempo. Nós precisamos escolher, sabendo que vamos conviver com gente contaminada pelo pecado e por isso condenada, ainda que morra de velhice, sem jamais enfrentar nenhuma enfermidade grave, Covid, câncer, qualquer uma delas, ainda que morra de velhice, morrendo sem o Senhor Jesus, irá para o inferno. Abra a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, e leia comigo, acompanhe a leitura que vou fazer, dos versículos 1 e 2. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz àquele povo, Efésios 2, versículo 1: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Em meio a todo tumulto que se abatia sobre ele, todo desestímulo, Paulo diz: é hora de focar naqueles que continuam andando como quem anda no mundo, obedecendo ao diabo, mais uma vez mencionado aqui. Incomparavelmente mais grave do que toda a angústia que ser acometido pela Covid traz. Incomparavelmente pior que o sufocamento que as pessoas têm morrido vítimas dessa doença, é fechar seus olhos aqui e abri-los no inferno, onde há choro e ranger de dentes irremediavelmente por toda uma eternidade. Qualquer que seja a posição política, de comportamento social das pessoas com quem você vai conviver, a primeira coisa que Paulo desafia eu e você a entendermos é que elas estão contaminadas pelo pecado. E a gente vive um tempo em que o politicamente correto tenta entrar na igreja e nos impedir de dizermos coisas assim. A graça mais do que nunca é banalizada, de modo que não se desafia as pessoas com amor, olhando no olho delas e dizendo: arrependam-se. Não é politicamente correto dizer isso. E acho que é uma mensagem de janeiro desse ano, muito impactante, que o reverendo John Piper trouxe num congresso sobre missões, falando de 3 empecilhos já instalados na igreja, quanto ao compromisso do seu povo com missões, quanto ao compromisso do seu povo com o perdido. O reverendo John Piper diz àquelas pessoas que o estão ouvindo ali, que o tempo investido em redes sociais tem afastado as pessoas da palavra do Senhor, e por isso afastado, obviamente, as pessoas do evangelismo, da comunicação, da salvação que há em Jesus para os que o cercam. E é interessante porque o reverendo John Piper diz, não sei se ali ou numa outra pregação sua, mas eu já o ouvi chamando nossa atenção, acho que é num podcast que ele tem de resposta de perguntas, ele chamando a atenção para que às vezes o nosso envolvimento com as redes sociais é por coisas éticas, é por coisas cristãs, é por coisas que a gente acha interessantes e que vão ajudar a vida das pessoas, vão lhes fazer o bem. Às vezes até ele diz, a gente corre para a frente do computador para responder um e-mail de um missionário para motivá-lo. A gente quer mandar logo cedo de manhã, e é muito salutar isso, um textinho bíblico para aquela pessoa que a gente está evangelizando. Mas e o nosso tempo individual de caminhada com o Pai, de devocional, que vai encher o nosso coração
de convicção das verdades de Cristo para a nossa vida, para que a gente possa enfrentar os ataques. Então, quando fala em tempo investido em redes sociais, roubando o tempo de investimento em missões das pessoas, o reverendo Piper não está nem falando de coisas ilícitas, de bobagens. Não, está falando de coisas boas em sua essência, mas não essenciais à vida. Ele diz que, e aí mais fortemente no conceito e no estilo de vida americano, a aposentadoria está afastando as pessoas do compromisso com o Senhor e com a pregação do Evangelho. Porque o americano consegue se aposentar e viver uma vida boa com sua aposentadoria, cheia de confortos, e quanto mais conforto, menos disposição para pregar o Evangelho. Essa é uma verdade sempre presente na vida do nosso corpo, que tende ao relaxamento e não à atividade. Mas o reverendo Piper diz a terceira coisa, e é justamente aquilo que acabei de falar, e diz ele: não combina com o Evangelho de modo algum, que é o politicamente correto. Pecado tem que ser chamado pelo nome, custe o que custar. E se você voltar a sua mente para o apóstolo Paulo, você vai lembrar que chamar o pecado pelo nome custou ter sua cabeça arrancada pelo Império Romano. Ainda assim, ele não negociou seus valores e princípios. Mas parece, dito assim, que é uma mensagem sem esperança. E é justamente o contrário. O investimento de Paulo naquela minoria é para que eles saíssem do que era agradável e confortável no hoje e voltassem seus olhos para a esperança eterna. A parte B do versículo 6 do capítulo 4, lá de 2 Coríntios 4, 6b, diz: para que conhecêssemos, aqui na NVT, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A mensagem de Paulo aponta para a glória do Senhor Deus na face bendita de Jesus Cristo, como a maior das esperanças que aquele povo podia experimentar, olhando para a ressurreição que ele pregava com tanto ardor, e para a vitória final que o levaria à mão do carrasco, cheio de alegria e de louvor por ter cumprido o seu ministério, combatido o bom combate, completado a sua carreira nessa terra. Lá em Efésios, que lemos, vá mais uma vez para lá, por favor, avance a palavra de Deus. O versículo 3 fala dessa esperança e alegria maravilhosa que deve encher o coração da gente, dizendo assim: todos nós, Efésios 2:3, todos nós vivíamos desse modo. Que modo é esse? Versículo 2, ele falou muito claramente: obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, que é o Espírito que atua no coração dos que se recusam a obedecer. Paulo lembra a mim e a você que todos nós andamos desse modo, seguindo desejos ardentes e inclinações de nossa natureza humana. Cada um dos que estão me ouvindo, cada um daqueles a quem olho aqui, experimentou isso em algum momento da vida. Éramos, aqui está a grande proclamação da esperança. Éramos, não somos mais, por natureza, merecedores da ira, como os demais. E aí no versículo 4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora a gente estivesse morto, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que sois salvos. Há algo que o seu vizinho anseie mais em dias como os de hoje? Há algo que aquele membro da sua família que está morto de medo de contrair a doença
ansei mais do que vida? É esta mensagem que Paulo está dizendo que a gente tem para proclamar, cheia de esperança. Foi essa mensagem que encheu o coração do apóstolo, que podia em sua autoridade ter dito: olha, é uma minoria que está aí resistindo ainda ao meu ministério, me aguardem, eu estou indo aí, eu vou aí à cidade pela terceira vez e vou somente discipliná-los. Não. Cheio de amor, Paulo se lembra de que ele mesmo já havia vivido segundo as inclinações de sua carne, da natureza humana, se identifica com aquelas pessoas, olha que tem a solução em suas mãos para comunicar para ela e diz: Deus é rico em misericórdia. E embora a gente estivesse morto, Ele nos dá vida juntamente com Cristo, e é por causa disso que somos salvos. Ou seja, voltando ao capítulo 4, versículo 6, Deus disse: haja luz na escuridão. Ele é quem brilhou em nosso coração, para que a gente conhecesse a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A segunda e última coisa que queria dizer a vocês nessa manhã é que, além de termos a consciência de com quem vamos conversar, do desespero maior em seus corações, que é ter vida como esperança para seu dia de amanhã. As pessoas estão apavoradas com a possibilidade de morrerem pela doença. Além da gente ter a mensagem de vida para elas, é vida muito além e acima da que conhecemos, porque é vida contemplando a glória de Deus na face bendita de Jesus Cristo, que se deu por nós. A gente tem que ter internalizada fortemente, na mente e coração da gente, o estado, a condição das pessoas com quem vamos conversar, abandonando qualquer conceito politicamente correto que nos leve a termos pena de denunciarmos o pecado, mas precisamos com amor fazê-lo, para que elas saibam que só arrependidas, mudando sua obediência, de obediência ao príncipe desse mundo, para obediência ao Rei dos Reis, é que podem pensar em vida eterna. E aí, para concluir, se você olhar comigo mais uma vez, o capítulo 5, a partir dos versos 18, você vai encher o seu coração da mesma alegria que toma conta da minha vida toda vez que eu leio isso. O apóstolo Paulo diz em primeiro lugar que tudo isso que ele está proclamando, e ele está falando que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, no versículo 17, versículo conhecidíssimo e animador para a gente, e ele olha para mim e para você e diz no versículo 18, tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, obra dele, ação dele. Lembram lá do capítulo 4, o paralelo com a criação? É o mesmo Deus que disse assim, haja luz. É o Deus que pega o olho cego daquele que o diabo, segundo os Coríntios 4:4, cegou o entendimento para que não veja a glória de Deus. É esse mesmo Deus que diz, haja luz e brilha em nosso coração. Disse Paulo no versículo 6 do capítulo 4. E ele diz agora, quer ser motivado para fazer isso? Tudo isso vem de Deus. Capítulo 5, verso 18, foi Ele que nos trouxe de volta para si e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Talvez quando eu comecei o sermão, falando que os capítulos de 2 a 5 principalmente eram importantes para seminaristas, para pastores, você tivesse, o sermão de hoje, o que trouxer aí de obrigação não vai ser para mim.
ao falar do seu ministério, ao defender e embasar seu ministério, Paulo chega no final do capítulo 18 e diz assim: está pensando que é só meu? Ele nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Porque o pastor Leonardo, os presbíteros dessa igreja, vão pregar aqui e atingir as pessoas e vão cuidar desse rebanho, mas e as pessoas que Deus colocou ao seu alcance? Sim, desafie para que elas venham aqui ouvir o seu pastor pregando, desafiem para que elas venham aqui ouvir a mensagem do Evangelho. Mas elas vão estar aqui num domingo, num encontro semanal, e vão estar no outro lado da sua porta, onde você mora, 24 horas por dia. Elas vão conviver com você no ambiente de trabalho 5, 6 dias na semana. Elas vão estar na escola com você 5, 6 dias na semana e por aí vai. O Senhor nos deu esse maravilhoso encargo de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, que para muitas pessoas é um grande mártir, um grande exemplo, equivocadamente igualado e comparado a grande e pessoas que tentaram fazer o bem nesse mundo, Paulo diz: em Cristo muito mais estava acontecendo. Algo que só Cristo poderia fazer acontecer estava acontecendo. Deus, versículo 19, estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Percebe tudo que está embutido aqui? Há uma inimizade. Lembra do que falamos de politicamente correto? Não há como se pregar o Evangelho não dizendo que há uma inimizade entre o homem e Deus. Mais à frente, lá pelos versículos 14 em diante de Efésios 2, Paulo vai dizer: Cristo derrubou o muro da inimizade que havia entre judeus e gentios, mas que por extensão era o mundo da inimizade entre os escolhidos de Deus e os não alcançados ainda pela salvação. Cristo derruba esse muro para que gentios sejam incluídos e todos sejamos o Israel de Deus, mas era um muro de inimizade que somos chamados a proclamar a respeito de reconciliação, avisando os que lá se encontram. E termina o versículo 19 dizendo que nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Sabe, o apóstolo Paulo certamente não tinha motivação suficiente se fosse examinar somente os aspectos pessoais da sua vida. O apóstolo Paulo não tinha motivação se fosse examinar somente um pequeno grupo de pessoas na igreja que continuava rebelde a ele. O apóstolo Paulo não tinha motivação se fosse pensar no tanto de gente que ainda não conhecia a Cristo e que ele, já tendo estado 2 vezes em Corinto, plantado uma igreja, poderia impactar ao invés de investir no povo ainda rebelde daquela cidade. O apóstolo Paulo encontra tudo o que precisa ao olhar para aquilo que, quando escreveu aos Efésios, ele disse: eu estava nessa situação antes. E agora, escrevendo aos Coríntios, diz: o que me fez sair dessa situação foi um ato criador, miraculoso de Deus, de dizer assim: você aí, Samuel, cujo entendimento foi cegado pelo diabo. Já imaginou o que é isso? Dá um passo, Samuel, para descer essa escada aqui, de olho fechado. Dá o próximo passo na tua vida com os olhos fechados. Arrisca
andar um pouco que seja, Samuel, com teu entendimento obstaculado. O Deus Criador disse: haja luz. Iluminou o conhecimento desse miserável, para que ele visse a glória de Deus Pai na face de Jesus Cristo. Volte algumas páginas de sua palavra para o primeiro capítulo de sua Bíblia, da palavra do Senhor, para o primeiro capítulo do Evangelho de João. Descubra que coisa linda o evangelista diz a respeito de Jesus, e tão alinhada com isto que Paulo rememora, traz a sua mente como motivador para continuar a caminhada e desafia você e eu a abraçarmos esse ministério da reconciliação. O evangelista diz que no princípio, aquele que é a palavra, Jesus, já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada do que existe foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu, nem conseguirá apagá-la. Você vai continuar convivendo com pessoas desesperadas pela vida. Mas numa minoria, numa maioria, não sei do seu ambiente de convivência, provavelmente numa maioria, feitas cegas pelo inimigo de nossas almas. A luz brilha na escuridão, e as trevas não conseguirão apagá-la. Esse ministério maravilhoso de reconciliação foi confiado a mim e a você. E se você se sente completamente desconfortável para exercê-lo agora, estude mais um pouco da vida do apóstolo. E não olhe para o exemplo dele, a não ser se você olhar para onde ele fincava seus pés. Porque se você olhar para o exemplo de Paulo, vai encontrar um homem carente, dependente do Espírito Santo, como eu, o reverendo Leonardo, ou qualquer outro líder da sua igreja que você conhece. Mas se você olhar para onde a gente tem tentado, apesar de tudo, fincar os nossos pés, você vai ver que ele nos deu, a todos nós, esse ministério da reconciliação. Curve sua cabeça. Ó Senhor Deus, obrigado pela verdade da tua palavra, pelo exemplo do apóstolo Paulo, mas principalmente porque esse homem foi fiel em apontar para Jesus. Muito obrigado porque esse homem foi fiel em dizer: eu não estou pregando a mim mesmo, mas preciso alertar vocês quanto àquele Jesus a respeito de quem prego, e há uma necessidade de obediência. Por favor, Senhor, invada cada coração presente aqui, cada um dos que estão acompanhando e ouvirão um dia esse alerta do Espírito através do YouTube, de outras ferramentas da internet. Incomode cada um
para que a urgência de proclamação de vida nos nossos dias, para o que temos que planejar, para o que está por vir, continua sendo a urgência da pregação do Evangelho Salvador na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Senhor, e que se alguém aqui, ou se alguém que me ouve pela internet, foi tocado pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo, da cegueira e da obediência que está tendo a Satanás, que hoje essa pessoa escolhida pelo Senhor ajoelhe-se e clame pelo nome salvador de Jesus Cristo, que alcançou Paulo naquela estrada de Damasco, que o trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, e pode ouvir hoje: haja luz, vindo do Espírito Santo na sua própria vida, e ver o Senhor brilhando em seu coração. As trevas não vão vencer, Senhor. Converta, Pai. E aos meus irmãos em Cristo, desanimados, tristes, desesperançados, acenda de novo a chama da verdade transformadora do Evangelho e da maravilha que é proclamá-la a um mundo desesperado por vida. Faça isto apesar de nós, em nome de Jesus, para a glória de Deus revelado na face de Jesus Cristo. Amém.